Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias amado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, que há 2024 anos atrás veio aqui nesta terra com esta missão de se entregar na cruz do Calvário. Ele que nunca pecou, furaram as suas mãos, seus pés, lavraram nas suas costas, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele tudo suportou por nós, e todo aquele que confia que Jesus Cristo é o Messias, todo aquele que confessa seus pecados a Jesus Cristo e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo, porque Jesus nunca pecou, porque ele era o Filho de Deus, ele resistiu e ele ressuscitou dos mortos, conforme dizem as Escrituras. E ele diz: aquele que me ama guarda as minhas palavras, e onde dois de vós estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou presente. E aqui ele está presente. E nós vamos agora orar em o nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita, Senhor, tua vontade na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixa, Senhor, cairmos na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, nós te louvamos, e nós pedimos, Senhor, agora, fortalece-nos para ouvir a tua palavra, entendermos a tua palavra, para cumprirmos a tua justiça, a tua vontade, não a nossa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Santo Jesus. Nós vamos ler aqui cartas de Paulo, e nós vamos começar lendo, aleluia, a carta aos Efésios, uma carta importantíssima que aumenta muito a nossa fé. E nós precisamos ter fé e aumentar a nossa fé, porque nós estamos nos últimos dias, Jesus Cristo está voltando, e nós temos que perseverar até o fim, que Jesus ensina: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Em crendo em Jesus Cristo, lendo a palavra de Deus, pedindo perdão dos seus pecados, fazendo a justiça de Deus, a caridade, o amor, a justiça de Deus, a compreensão de que esse mundo jaz no maligno, e nós temos uma missão para fazer aqui nesta terra, que é a vontade de nosso Pai do céu. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo minha irmã amada Luiz Irame. Bom dia, Luiz, a graça e a paz de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha um dia repleto de paz, de misericórdia, de amor. Vamos orar juntos então. Vou orar com a Luísa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela bênção de mais um dia e pedimos pelos irmãos que estão padecendo nos hospitais, nos asilos, nos hospícios, pelos irmãos cristãos que estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Todos os cristãos do mundo, Senhor, sejam agora abençoados. Isso é o que nós pedimos. Pedimos, Senhor, a proteção da nossa casa, envia os teus anjos poderosos, dá-nos humildade e simplicidade na nossa fé, e guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Dá-nos a força que nós precisamos, a fé necessária, para depositarmos toda a nossa esperança em Ti, porque o Senhor é quem age e nos defende. Aleluia, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém. Vamos ler então a carta. Eu não sou pastor, não sou nada, eu sou apenas um pecador que nosso Senhor Jesus Cristo salvou, e venho e dou esse testemunho público. E aqui está a carta de Paulo, carta aos Efésios, que nós vamos ler com simplicidade, como Jesus quer que nós sejamos como as crianças. Então eu peguei a versão mais simples que tem da João Ferreira de Almeida, uma versão chamada Nova Versão Transformadora, para que todos entendam a palavra de Deus, porque as cartas de Paulo foi um perseguidor de cristãos, e Paulo é um convertido e foi o maior pregador de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos ler aqui a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Está me ouvindo bem, o Luiz, amada? Dá um ok aí, tá, né? Ouvindo bem a imagem, porque às vezes aqui o meu som, eu já fiz live aqui, depois de meia hora que eu tava lendo, tava sem som. Misericórdia. Obrigado, então. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ler, Luísa, de certo não tá podendo ali escrever. Vamos aqui. Está aqui, tá bem, tá sim. Obrigado, Luísa, Deus te abençoe, viu, querida? Vamos ler a carta aos Efésios aí. Quem estiver deitado, fecha o olho, fica ouvindo, meditando na palavra de Deus, tá bem? Aleluia, apenas acompanha.
Aleluia, glória a Deus. Carta aos Efésios. Saudações de Paulo. Eu, Paulo. Deixa eu colocar aqui minha imagem pequenininha para nós lermos juntos. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, dos domínios celestiais, no primeiro, segundo e terceiro céu, nós somos todos abençoados com as bênçãos espirituais de Jesus. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Jesus tira a nossa culpa, nos justifica com seu sangue, o que ele fez na cruz do Calvário, e depois ele ressurgiu dos mortos. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Deus resolveu derramar graça sobre todos os homens através de seu Filho Jesus Cristo. Evidentemente, todo aquele que nele crê. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Por que comprou a liberdade? Porque nós éramos escravos do pecado. E ele nos livrou das cadeias do pecado. Generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. Deus tinha um bom propósito, tem um bom propósito, que ele é eterno, e tudo o propósito dele, ele revelou para nós, era tudo a respeito de Cristo, seu Filho. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Ninguém pode questionar a vontade de Deus. Bom dia, Maria Miller, a graça e a paz de Jesus. Ninguém pode impedir a vontade de Deus que ela se realize. Glórias a Deus. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz tudo que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Aleluia. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. É a maior notícia do universo. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que salvou todos nós. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Ele nos selou. Ela é minha, ele é meu, o Guto é meu filho, tem um selo sobre ele. Cada um de nós que cremos em Jesus, ele põe um selo sobre nós, aleluia, que é o Espírito Santo. O Espírito é a garantia da nossa herança, é a garantia que nós receberemos todas as promessas de Deus, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade. Para o louvor de sua glória, Deus vai nos resgatar deste mundo que jaz no maligno. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus, Paulo está dizendo aos Efésios, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual
e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Deus quer que a gente cresça e ganhe sabedoria, mas é ele quem dá. Que são atributos de Deus: sabedoria, paciência, amor, longanimidade. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Nós temos uma gloriosa e rica herança. Imagino que não é herança de Deus, que nós temos direito. Aleluia. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos, o mesmo poder que fez Jesus se levantar dos mortos. É esse poder que está em nós, que Deus nos deu. E esse poder que levantou Cristo, o fez sentar-se num lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais, no trono do Senhor Deus poderoso, Deus Jeová. Amém. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Porque nós aqui na Terra estamos presos no tempo da Terra, passado, presente e futuro, mas Deus não está atado ao tempo. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Cristo quer dizer Messias, aqui está escrito em grego, Christos, né? Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Porque Deus é bom. Aleluia. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Jesus é quem preenche tudo. Tudo é Ele, para Ele, glórias a Deus. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. É verdade, assim nós éramos, nós nascemos em pecados. Nesses pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Nós obedecíamos às coisas do mundo, nós nem sabíamos. Éramos pecadores, estamos obedecendo Satanás e seus demônios. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos esses que negam a Deus são rebeldes, têm o espírito de anticristo. Todos nós vivíamos desse modo, todos, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais, porque quem não crê em Cristo, quem não se converteu, não foi batizado em seu nome, está sob a ira de Deus. O diabo tem autorização para roubar, matar e destruir. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, através de Jesus, do que ele fez na cruz, aí o diabo não pode tocar, nós nos tornamos filhos de Deus, nós não estamos mais embaixo da ira. Mas Deus é tão rico em misericórdia, diz Paulo, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É de graça. Não há mérito nenhum, ninguém compra a salvação. Deus nos deu de graça em seu Filho Jesus Cristo. Pois ele nos ressuscitou com Cristo, quando nós somos batizados em Jesus, crendo nele, confessando os pecados, nós nascemos de novo. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Ele vai usar nós, vocês, a mim, como exemplo do que ele é capaz. Ele pega o Guto, o maior pecador que existe, e transforma num filho de Deus. E me faz nascer de novo. Me usa como exemplo, e a vocês também. É a riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. É assim que Deus demonstra sua bondade. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês,
é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. Não é nosso, nem a fé. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Essas pessoas que pensam, eu vou fazer isso para ser salvo, vou obedecer um dia, não vou comer tal carne, vou me vestir dessa forma. Não, ninguém. É de graça, é crendo no que Jesus fez, porque ele nunca pecou. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Deus não quer que ninguém seja orgulhoso. O orgulhoso é o Satanás, foi o primeiro pecado do universo. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Nós estamos aqui para realizarmos uma obra que o nosso Deus Criador tem para nós. Em Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios que são os não-judeus, né, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, que os judeus achavam, por eles serem um povo escolhido, eles achavam que eles eram salvos e o mundo não. Embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, a circuncisão. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, é verdade. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. É dessa maneira que Deus nos aproximou dele, nos adotou, nos amou. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, aboliu a lei. Com os seus mandamentos e ordenanças, ele acabou promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Jesus vem e cria uma nova humanidade, abolindo o sistema da lei. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas, essa grande notícia de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto, quer dizer, para judeus e para não-judeus. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, ao Deus Criador, pelo mesmo Espírito. Porque, é claro, Deus criou toda a humanidade, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Em Gênesis ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos, quer dizer, cidadãos também, do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Pedra angular é a pedra que sustenta todo o prédio, a pedra principal. Nele, em Jesus, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, Jesus, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Quer dizer, que Deus mora em nós através do Espírito, que é Ele mesmo. Deus é trino. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um só. Três formas diferentes. De Jesus foi a manifestação em carne, mas Ele é Deus como o Pai. E o Espírito Santo, depois que Jesus ressuscita, esse Espírito Santo é o próprio Jesus que mora em vocês e em mim, quando nós o aceitamos. Efésios 3. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, Paulo tinha muito prazer em dizer que ele era prisioneiro de Cristo. Tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês.
A graça, primeiro Jesus vem e anuncia aos judeus a salvação e eles recusaram, assassinaram Jesus. E ele estende essa graça para todos. Tem uma ordem, é apenas uma organização, ele iria salvar a todos, todos os que creem. Como lhes escrevi anteriormente, diz Paulo em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. No Antigo Testamento, Jesus não tinha sido revelado, mas ele já existia. Ele aparece em alguns momentos no Antigo Testamento, as profecias falavam dele, mas quando Jesus vem manifestado em carne, ele é revelado aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas, essa grande notícia que é a vinda de Jesus e sua ressurreição, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Nós somos herdeiros, nós somos mais do que bilionários, aleluia. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Paulo agradece essa graça que Deus deu a ele. Ele era um perseguidor de cristão, ele recebe esse privilégio de anunciar Jesus. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, Paulo diz, eu recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios, povos de todo o mundo, sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo de Deus, o Criador de todas as coisas, que manteve oculto desde o princípio. Deus guarda as suas coisas da maneira certa no tempo certo. Esse segredo estava oculto. E aí ele fala pelos profetas, pelos santos, e no devido tempo Jesus veio, e ele revela o segredo da sua criação, que é Jesus, quando Jesus veio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Antes nós não tínhamos acesso a Deus. Quem abre esta porta, quem faz o acesso a Deus é somente Jesus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações, porque Paulo estava passando muita prova, sendo perseguido, espancado, passando naufrágio, sendo chicoteado, apedrejado. Então ele fala, não desanimem, é por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Deus nos fortalece, irmãos, através do Espírito, é por dentro, Paulo está dizendo, é o Espírito Santo. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Quanto mais nós confiamos, mais ele habita, mais ele expande o seu poder em nós. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Não importa se você está fraco na carne, mas ele é a tua força. Como pode, irmãos? Coisa linda. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Quem pode compreender esse amor tão grande? Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Ninguém compreende. Um dia nós compreenderemos quando estivermos diante de Jesus. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus.
Toda a glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus opera maravilhas. Quanto mais fé, mais Ele opera. E Ele faz coisas, se nós olharmos para as nossas vidas, nós veremos quantos milagres Ele já operou em nós, por nós e através de nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Claro, se nós estamos no reino de Deus, nós temos que obedecer o reino de Deus. Bom dia, Neuza Garcia, graça e paz de Jesus. Toma atenção na palavra do Senhor. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. No reino de Deus tem lei, tem ordem. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. O que nos une ao vínculo da paz, é essa paz quem dá é Jesus, é o amor de Deus. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, só um Deus, um Senhor. Uma só fé, não há outra. Um só batismo, em Cristo Jesus. Há um só Deus, Pai, Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Só tem um Deus, e os homens criam seus deuses, falsos deuses, Deus a terra, Deus a banana, Deus mosca, Deus do sexo, Deus da guerra. Não. Há somente um Deus, o Criador de todas as coisas, seu Filho Jesus Cristo, que é Deus com ele e o Espírito Santo. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, Jesus, quando morre e ressuscita, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que ele diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Jesus desceu às partes mais profundas da terra. Quando ele morre, ele entrega o espírito, mas a alma dele vai embaixo, ele pega todos aqueles que tinham morrido, crendo em Deus, e leva para o céu. Porque só ele pode dar entrada ao céu a todas as almas, todos os homens que creem em Jesus. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Deus preenche todo o universo, Jesus Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus sabe o caminho de cada um e escolhe cada um. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo? Os cristãos, os que creem nele. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Nós precisamos amadurecer, crescermos em Cristo Jesus, não sermos crianças. Chegando à completa medida da estatura de Cristo, nós temos que ser como Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, novas doutrinas, não. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada um de nós é um pedacinho do corpo. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda-as demais a crescer. Eu ajudo as irmãs me ajudam, os irmãos uns ajudam os outros. Deus é uma unidade, é uma família, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.
Por isso que um corpo doente, uma célula vai apodrecendo o corpo todo. Não é assim? Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Quer dizer, Paulo fala, isso é Jesus quem está dizendo por minha boca. Não vivam mais como os gentios, não vivem mais como as pessoas do mundo, levados por pensamentos vazios e inúteis. Fica pensando no mundo, em maldade, pensamentos errados, em filme, futebol, coisas do mundo, pecados sexuais. Muda a tua mente. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Inventam seus falsos deuses, seguem suas próprias religiões, seus prazeres. Tornaram-se insensíveis. Os do mundo vivem em função dos prazeres sensuais. Prazer sensual não é só sexo, não. Prazer da carne, qualquer prazer. E praticam avidamente toda espécie de impureza, tudo. O homem nunca esteve tão imerso no pecado. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza. Se livra do que você era, como eu fiz. Eu sou o maior pecador. Me livrei, não sou mais como era. Eu sou um novo homem. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, como Jesus fez com aquela mulher que foi pega em adultério e no pleno ato. Ele manda tirar a pedra. Ele fala, alguém te acusou, minha filha? Ela, não. Ele fala, nem eu te acuso. Vai e não peque mais. Nós temos que abominar e largar o pecado. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se da nova natureza, da sua nova natureza. Vocês nasceram de novo, nós nascemos de novo. Criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Por isso que um irmãozinho fica doente, todos ficam doentes. É uma parte do corpo importante. O dedinho é tão importante como o cílio, como é importante o cérebro, o olho ou a cabeça. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Se você ficar irado, não deixa a ira se transformar em pecado. Repreende o espírito da ira, se acalma em Cristo Jesus. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. O diabo faz você irar e quer que você peque, e quando você peca, aí vem a morte. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Tem pessoas que falam palavrão o dia inteiro, pensam que isso não tem importância. Falam mal dos outros, insultam os outros, fazem piadinhas, escarnecimento. Evitem isso, não façam isso. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Nós podemos edificar com a palavra. Deus fez o universo através de sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Nós temos o próprio Deus em nós. Quando a gente comete, fala um palavrão, faz uma bobagem com o corpo, com o sexo, faz um grande pecado, nós estamos ofendendo Deus que está em nós. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade é o Espírito, é o selo que Ele colocou em nós. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de tudo. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Deus usa Jesus, o sangue de Jesus, que nunca pecou, para ser o perdão para todos. Nós devemos imitá-lo. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual de nenhuma parte.
impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, palavrões, desejos incontroláveis do corpo, principalmente os sexuais, irmãos. Olha o mundo pervertido do jeito que está. As conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, é verdade, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem de feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. Você tem que reprovar o pecado. Não permita o pecado chegar perto de você. Não toma parte com ele. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Veja um mundo que nem é mais segredo, eles fazem propaganda, pervertem homens e crianças e até animais. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, porque Deus vai revelar todas as coisas e está revelando, irmãos. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperta tu que dormes, Desperta você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. É Cristo quem ilumina. Não é falsa religião, desejos sexuais, abominações, falsos mestres. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada. São as pessoas inconsequentes, nem pensam no que fazem, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Pessoas estão metidas na bebida alcoólica do primeiro ao quinto, drogas. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela. Os maridos devem amar assim suas esposas, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. O corpo não é nosso, é de Deus, é de Jesus. Nós somos corpo de Jesus. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Veja o mundo que é hoje, a perversão que é, irmãos. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo,
e a esposa deve respeitar o marido. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Por que no Senhor? Porque Jesus manda. Obedeça teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, o mandamento de Deus. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, agora falando com os pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, não levanta ira no filho. Antes, eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Através da instrução da lei de Deus, não da lei dos homens. Os pais permitem já que os filhos, em tenra idade, já pervertem seus filhos, tornando-os já transgênicos desde pequenininho, fazendo mutilação nas crianças, tirando Deus do coração das crianças. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiveram observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Honrar os patrões. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, aí são os patrões, ó, na época os senhores que tinham escravos, mesma coisa de hoje, os patrões, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, com grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Tem muito demônio, Satanás tem um reino organizado, nós temos que estar com a armadura vestida. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. E então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, que vai no corpo. Como calçados, usem a paz das boas novas, é o Evangelho, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, que é o que te protege, é a fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete. Salvação que Cristo te deu, Ele é o teu, cuida da tua mente. E empunhem a espada do Espírito, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa espada, é o Evangelho que nós estamos lendo. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Tá andando, tá orando, tá tomando banho, tá orando, tá comendo, tá dormindo, tá orando. Aleluia. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem pela igreja e pelos irmãos. E orem também por mim, Paulo pede. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Boas novas é sempre o quê? Que Jesus é o Salvador, morreu por nós, é Deus poderoso, ressuscitou dos mortos, e quem crê nele tem a vida eterna. Agora estou preso em correntes. Paulo estava preso, estava dentro de uma cadeia, preso com as correntes, mas continua a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Títico era um jovem que seguia Paulo, lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Não desfaçam dos jovens, os jovens são importantes. Tem muito jovem aí que tem fé mais madura do que muito adulto, muito homem, muito teólogo aí. E tem jovem que tem muito mais lealdade e espírito cristão. Eu enviei, ele diz que enviou o Títico, né? Eu enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos para animá-los. Então o Títico ia levar notícias de como Paulo estava para os irmãos de Éfeso.
A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, bendito Pai eterno, nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Vamos orar juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu saúdo aqui as irmãs, a Tânia Maura também, que está aqui conosco. O Luiz eu já falei, e a Zilda. Bom dia, Zilda, graça e a paz de Jesus. Vamos agradecer a Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos simples. Encoraja-nos, dai-nos sabedoria, humildade, amor, caridade, justiça, silêncio, estudo da tua palavra. Fortalece-nos, Pai. Somos as tuas ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. Ajuda-nos a ser obedientes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor Jesus, tua vontade, na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, cairmos na tentação. Livra-nos do mal. Teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.